Quando você tem um modelo de sustentabilidade baseado numa recorrência, a lógica aí não é mais de você ganhar aquele edital de milhões, mas é de você construir um ativo. Eu costumo dizer que é como se fosse um patrimônio da instituição. Por quê? Porque você vai construir uma base, né? A lógica da recorrência é a construção de base de participantes da recorrência. A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. Hoje o tema é Revolução da Recorrência. E aí eu quero perguntar aí pelo chat quem já ouviu falar nesse termo, recorrência. Quem já ouviu falar nesse termo ou já leu algo sobre essa nova forma, né? Esse novo modelo de negócio que surgiu nos últimos anos, sobretudo com o avanço da indústria 4.0, a indústria do conhecimento, né? Essa revolução tecnológica que o mundo, né, tá sendo impactado nos últimos anos. Mas eu queria deixar para vocês mais presente, como é que o futuro aponta para esse tipo de modelo, né, de conceito, e como que é importante a gente trazer essas ferramentas, né, esses modelos de monetização, esses modelos de arrecadação para a realidade do terceiro setor, para poder a gente se atualizar, né? Para a gente poder estar surfando essas novas ondas que surgem aí de tempos em tempos, né? A gente viveu aí no passado a revolução industrial, né? Teve um ciclo longo a revolução industrial, a grande mudança de paradigma da economia, da relação de trabalho, que deu todo esse novo formato que a gente vive até agora, e a gente agora vive um novo conceito, que é a indústria 4.0, a nova revolução, que é uma revolução do conhecimento. E aí isso trouxe uma série de possibilidades para os negócios e também para os negócios sociais, para nós do terceiro setor. E eu vejo muita instituição, gente, ainda ancorado no século XX, e a gente, obviamente, já está no século XXI. O risco de você ficar preso em conceitos, em modelos ultrapassados, é você ser superado, você ser, vamos dizer assim, atropelado por esse novo, essa nova, enfim, esse novo conceito, esse novo modelo, tá? Então, se a gente precisa estar se atualizando para a gente não ficar obsoleto. Eu acredito muito nisso, invisto muito nisso, muito do meu, né, estudo muito isso, me dedico muito a estar acompanhando essas novidades, startups, novas tecnologias, aplicativos, enfim, toda essa inteligência artificial, learning machine, biotecnologia, todos os avanços que estão transformando o mundo do jeito que a gente está acostumado a lidar, né, nas últimas décadas, como que... E aí a gente tem que ter clareza que a gente está num momento em que eu ouvi de um grande empresário, numa imersão que eu faço de marketing, de uma mentoria que eu faço parte já há 2 anos, e ele é o fundador de uma das grandes plataformas aí de treinamento online e tudo mais, e ele falou o seguinte: a gente teve, nas últimas 10 semanas, uma evolução, segundo ele, de 10 anos
na digitalização da economia, né? A gente tem setores que só estão sobrevivendo, muitos setores só estão sobrevivendo graças às ferramentas digitais, né, ao mundo online. Desde um psicólogo, um médico, que agora fazem atendimento telepresencial, né, até meu filho, que estava aqui agora brincando aqui com a gente, que ele está tendo aula. Ele está no terceiro ano do ensino fundamental e tendo aula através da internet, né, já que não pode estar presencial na escola. Boa tarde, Anísia. Boa tarde, Rui. É isso aí, Rui. Nós somos os guerreiros do terceiro setor. Eu gosto de chamar vocês dos meus heróis e heroínas que continuam acreditando e lutando por um Brasil melhor. Então, gente, a ideia aqui é a seguinte, eu quero perguntar, só a Ana me respondeu, a Graça também falou que está ouvindo agora. Quem já ouviu falar no termo recorrência? O que é isso, Alexandre? Eu nunca ouvi falar. Eu queria só ter essa base aqui para a gente começar. Quem está pela primeira vez participando de uma live nossa, escreve aí que é novato. Quem já está participando já é de casa, já é da área, coloca aqui já é de casa. Já sou da área, já sou de casa. E eu queria perguntar também, quem aí já ouviu falar o termo recorrência? E a partir daí, a gente começa esse nosso conteúdo de hoje, que eu acho que vai ajudar a jogar luz, talvez, num ponto cego aí para muitas instituições. A Graça falou que realmente você sempre fala, que ela é de casa. Graça não é de casa, não. Graça já é da cozinha de casa. Né, Graça? Só está faltando o bolo, ó. Raul vai te cobrar o bolo. E olha, Graça, Raul teve um infarto, hein? Ele já está bem, graças a Deus, vai fazer quinta-feira um cateterismo, uma intervenção lá, mas com fé em Deus, né? Quem puder pedir por ele aí, orar por ele, para Raul. E sexta-feira ele já quer estar junto com a gente no podcast. O José Carlos falou que já ouviu esse termo em aulas com o Marcelo Stravix nas doações de indivíduos e empresas. Muito bom. O Rui falou que só depois que assistiu a Semana da Sustentabilidade Financeira. Então, vamos lá, gente. Recorrência. O que é recorrência, né? Nesse caso aqui, Dantas falou que já ouviu falar na questão de queda de imunidade, né? Não, Dantas, vou trazer para vocês aqui um conceito que é um conceito hoje muito presente na indústria 4.0, é um conceito que é muito hoje comum nesse mercado de startups vamos dizer assim, da indústria 4.0, na indústria do conhecimento, e como é que a gente traz isso para o social. Então, vamos dizer o seguinte, a gente, durante décadas, a gente viveu com a Revolução Industrial muito forte o conceito de posse, né? Tanto que o capitalismo é considerado uma economia baseada no consumo. Então, a gente se acostumou a ter posse das coisas. E um exemplo muito claro disso é o seguinte: se você quer pendurar um quadro na parede e você não tem uma furadeira, provavelmente você vai na rua comprar uma furadeira para fazer o furo na parede, para botar lá um prego, um parafuso e botar o quadro. E a gente está migrando para uma economia que deixa de ser uma economia de posse para uma economia de uso. Como assim, Alexandre? Deixa eu te explicar para vocês de uma forma diferente. A gente sai de um desenho aonde a gente precisa, por exemplo, eu não sei se com certeza vocês vão lembrar, quando antigamente a gente queria comprar
alguns programas para o computador, por exemplo, pacote Office da Microsoft, o Word, Excel, etc. Você lembra que vinha uma caixona assim, com os DVDs e tudo mais, para você instalar o programa no seu computador? Esse era um conceito de posse. Você pagava caro para você ter posse daquilo para você usar. E a gente muda para um conceito de uso. Hoje, se você for comprar um pacote Office, você não consegue mais comprar a mídia. Você vai fazer uma assinatura do sistema, do programa. Entendeu? Então, isso aí tomou conta, está tomando conta do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, como é que é o nome, gente? A Porto Seguro, que é uma das maiores seguradoras do nosso país, hoje tem um produto deles que está fazendo bastante sucesso, que é o carro por assinatura. Ou seja, você vai pagar por mês um determinado valor e você não é mais dono do carro, você tem a posse do carro. Então, a ideia de recorrência é um conceito como se fosse uma assinatura, como se fosse você ter uma receita entrando todo mês, do ponto de vista não do usuário, né? Do fornecedor, de quem está provendo aquilo. Então, a gente precisa, quando a gente consegue fazer uma transição de um modelo tradicional de arrecadação, por exemplo, você precisa fazer uma arrecadação da sua instituição, você vai fazer um bazar, né? Você vai fazer sei lá, um jantar, uma feijoada, e aí você vai ter você vai botar uma energia naquele evento que você está promovendo para a sua instituição, e você vai ter uma determinada arrecadação pontual para você pagar alguma coisa, fazer alguma coisa que você esteja querendo fazer. Perfeito? Se você se habilita para participar de um edital, seja um edital público ou privado, de algum programa, de algum projeto, você, quando apresenta a proposta, vamos supor que você seja contemplado, e você vai começar a executar aquele projeto, aquele programa que estava previsto pelo edital, você acaba tendo um fluxo financeiro artificial. É mais ou menos você construir uma casa num terreno dos outros, um terreno que você alugou. Em vez de você comprar o terreno e construir a sua casa, você aluga o terreno dos outros e constrói a sua casa. Aí daqui a 5 anos, 10 anos, a pessoa quer o terreno de volta. Como é que você faz com a casa que está em cima? Então, gente, a gente está migrando de um processo de ter a posse das coisas para ter o uso das coisas. Né? Isso tem a ver com economia circular. Eu não sei se vocês já ouviram falar do conceito de economia circular, que ambientalmente é muito mais, enfim, muito melhor para o meio ambiente, e é um conceito de uma economia que você tem, vamos dizer assim, é um processo muito mais democrático, é mais acessível, tá? Enfim, então, não sei se vocês pegaram a ideia do conceito da recorrência. Então, você faz isso hoje com Netflix, com Spotify, você faz isso, por exemplo, quando você faz um plano de saúde e você paga uma mensalidade. Ou se você vai fazer um curso de inglês e vai pagar uma mensalidade. Você poderia ter uma situação de você, né? Vou dividir esse curso que vai demorar 1 ano e vou pagar à vista. Mas é muito raro, né, quem hoje faz isso. O que todo mundo faz é encaixar na sua receita aquela mensalidade. E aqui, esse conceito, gente, de recorrência, ele dito de outra forma, já é algo que já está muito antigo, né, no terceiro setor. Um exemplo clássico disso é o dízimo, né? Então, assim, as igrejas, elas têm as suas ofertas, né? Cada igreja chama de uma forma, vou chamar aqui de oferta, aonde, né, o pastor, o padre, enfim, passa lá durante a missa, o culto, o ofertório para você fazer a sua oferta,
Mas, além desse fluxo de dinheiro que entra para a igreja, principalmente, vamos dizer assim, domingo, né? O final de semana, que são onde tem a maior volume maior fluxo de pessoas na missa ou no culto, mas você tem os dizimistas, né? Que pagam mensalmente um determinado valor. E aí é que é importante vocês terem a consciência da importância desse tipo de modelo para uma sustentabilidade no longo prazo. Né? A gente já está nesses encontros semanais aqui há algum tempo, ou melhor, diário agora, não é mais semanal, todo dia a gente se encontra aqui. Então, eu estou entrando em temas um pouco mais técnicos, talvez, né? Não sei se vai agradar ou não, mas o objetivo aqui hoje é jogar luz, talvez, nesse ponto cego, que é o seguinte: quando você tem um modelo de sustentabilidade baseado numa recorrência, a lógica aí não é mais de você ganhar aquele edital de milhões, mas é de você construir um ativo. Eu costumo dizer que é como se fosse um patrimônio da instituição. Por quê? Porque você vai construir uma base, né? A lógica da recorrência é a construção de base de participantes da recorrência. No nosso caso aqui, é uma recorrência voltada para a aprendizagem. Então, a gente está acumulando ao longo do tempo empresas parceiras. E qual é a vantagem disso, diferente de um edital que, de repente, você vai participar, que vai entrar 10 milhões para a instituição? Eu diria vários, mas vou citar os principais. Os principais, para mim, é a primeira diluição do risco da inadimplência. Porque, normalmente, os editais você não recebe tudo de uma vez, você tem um cronograma de desembolso, que, dependendo do financiador, se é público, então, dificilmente aquilo acontece direitinho. Sempre tem atrasos, complicações. Então, quando você dilui, né, o número de participantes, hoje nós temos 87 empresas, então, com isso, você diminui o risco de inadimplência e dessa concentração. Lembra que eu falei, não sei se quem está aqui já tinha ouvido isso, que lá atrás, quando a gente participava do programa da Petrobras, a Petrobras representava 85% da nossa arrecadação. Isso acabava levando a gente para um risco grande com essa exposição, com essa concentração junto à Petrobras. Dito e feito, quando a Petrobras resolveu fazer com outra instituição, a gente aqui teve que dar o famoso triplo mortal carpado. Já ouviu falar isso? No triplo mortal carpado? A gente teve que se virar para poder conseguir se adequar aos 15% que sobraram. Então, eu tive que reduzir equipe, tive que reduzir aluguel, tive que reduzir, enfim, fazer uma ginástica danada para a gente poder reconstruir a nossa base. Quando você tem hoje uma base de 87 empresas pagantes, umas que pagam, sei lá, R$200 por mês, e outras que pagam R$2.000, e outras que pagam R$20.000, você tem uma diluição desse risco que permite você tomar uma pancada, mas você não... Entendeu? Você perde umas empresas aqui, ganha outras empresas ali, é normal. Mas você está muito mais sólido. E o outro aspecto que eu acho fundamental dentro desse conceito é o fato de a gente estar trabalhando com um modelo que nos dá previsibilidade de receita. E, gente, isso aí, para mim, não tem preço. Porque na hora que você está fazendo a gestão da instituição, se você dirige uma instituição, você não pode ficar contando com um acaso. Você não pode ficar na mão do político da vez. Você não pode ficar contando com aquela doação que foi prometida e que não está chegando. Quando você tem essa base de financiadores, tá? Você acaba tendo uma previsibilidade de receita que permite que você planeje, porque aí a palavra de ordem,
passa a ser planejamento. Planejamento em investimentos, planejamento em você ter uma reserva estratégica para a instituição, planejamento em termos de construção de equipe, planejamento em termos de estrutura, porque é uma mudança de mentalidade, tá? É muito sedutor quando a gente se depara com aquele edital com um valor substancial e que você lê o edital e você fala, gente, dá para a minha instituição ganhar, a minha instituição tem chance de ganhar, vou participar. E aí você vai botar uma energia ali, vai botar uma esperança ali, e às vezes até ganha o programa, e tudo bem, está tudo certo. Agora, essa questão da recorrência, no caso da aprendizagem, é o trabalho de formiguinha. É o trabalho de dia após dia, semana após semana. Você está construindo essa base. E você começa com uma meta, vou chutar aqui, tá, gente? Uma meta de alcançar um novo parceiro por mês. Aí daqui a pouco você está 2 novos parceiros por mês. Daqui a pouco é um novo parceiro por semana. Daqui a pouco 2 novos parceiros por semana. E assim vai. E aí tem algum parceiro que, de repente, está hoje e sai, mas daqui a pouco entra outro. É muito dinâmico. Mas o ponto aqui é o seguinte, gente. Para você fazer esse processo e construir esse modelo baseado numa recorrência, e, gente, não tem nada melhor do que você ter essa previsibilidade de receita. A gente está vivendo hoje um momento estranho, né, para dizer o mínimo, no nosso país, no mundo inteiro, né, mas no nosso país especialmente, e aí você tem eu vejo assim, a quantidade de instituições em situações muito frágeis, né, porque depende muito de terceiros. E não é que a gente não dependa do nosso parceiro, a gente depende. A gente depende do parceiro, mas a gente depende de 87. Então, essa diluição nos dá muito mais segurança no médio e longo prazo, o que permite que a gente planeje melhor e a gente corra menos risco. Então, por exemplo, esse mês de julho é o mês que a gente normalmente paga a primeira parcela do 13º dos nossos colaboradores. E, mesmo com esse momento difícil, está dentro do nosso planejamento. Se Deus quiser, e eu acredito que Ele quer, nós vamos cumprir isso, essa meta, e vamos poder remunerar, pagar a primeira parcela do 13º para todos os colaboradores. E aqui tem um detalhe interessante, né, nessa ideia de planejamento, de gestão de instituição. De um lado, parece, pô, Alexandre, por que você faz essa graça com os colaboradores? Gente, primeiro porque os nossos colaboradores são todo mundo que literalmente carrega o piano, é literalmente quem faz a coisa acontecer, né? Executa o programa. E valorizar eles, eu acho que é mais do que obrigação de qualquer liderança que queira, né, inspirar a sua equipe, que queira valorizar a sua equipe. Mas não é só isso, não. Tem um outro fator que talvez não esteja tão visível para muita gente. É porque o ideal para quem trabalha no modelo de recorrência é você não ter um acúmulo de despesa em determinado período do ano. Então, assim, para a gente é mais seguro, inclusive, diluir esse risco, diluir esse pagamento. Então, ao mesmo tempo que eles se sentem valorizados e realmente estão sendo valorizados, do outro lado, a gente já quita metade do compromisso que a gente tem com eles para o final do ano. E aí, como eles já cumpriram esse período aquisitivo, né, nos primeiros 6 meses do ano, então isso já é devido mesmo a ele, a instituição, a gente está, ao mesmo tempo, valorizando o colaborador e, do outro lado, diluindo o nosso risco, diluindo o peso do fim de ano, né, para não ter que pagar 2 vezes a folha de pagamento, e aí é sempre complicado. Então, gente, a ideia hoje aqui é se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida com relação a esse tipo de conceito, modelo, que eu sei que
é um termo que talvez nem todo mundo está acostumado a ouvir, mas a gente está sempre pensando técnicas, experimentos, modelos. A gente gosta muito aqui, gente, eu gosto muito de testar, de experimentar, de inovar, né? Se a gente puder, eu brinco, né? Que eu sempre falava isso com o Rubens César do Viva Rio, que a gente se entende meio que um laboratório social, onde a gente fica tentando fazer pequenos experimentos para testar soluções de impacto social, soluções para resolver problemas. Então, hoje, eu vejo assim, um enorme problema hoje do nosso setor, do terceiro setor, é modelo de financiamento. É como as instituições vão conseguir se manter dignamente, com mais autonomia, sem depender de terceiro. E aí, a gente hoje está baseado no jovem aprendiz. Nós estamos aí com essa bandeira na mão e eu acredito que é a grande pedra preciosa hoje do mercado. Mas a gente não tem só jovem aprendiz, a gente também tem um programa de estágio. A gente também faz gestão de RH. E a gente vai testar novos modelos. Por quê? Porque eu também não quero ficar todos os ovos na mesma cesta. Eu acho assim que o jovem aprendiz nos dá esse é um ativo da instituição, como eu chamo, é um patrimônio da instituição, que nos permite testar novos caminhos, testar novos modelos. E, com isso, você não ficar fincado só numa determinada área. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com jovem aprendiz, pelo contrário, é o que transformou a nossa instituição, acho que todo mundo sabe disso, eu sempre falo isso. Mas a gente não pode estar restrito a um modelo só. Então, nosso objetivo aqui é trabalhar o tema sustentabilidade financeira, mas eu não vou falar aquilo que eu não conheço, né? O que eu não testei, o que a gente não tem alguma experiência. O meu compromisso com vocês é só falar aqui, ou só tentar compartilhar coisas que eu aprendi no campo de batalha, que deram certo ou que deram errado. E aí, gente, para você construir essa base de empresas parceiras no programa de aprendizagem, especificamente, você precisa primeiro se conhecer e ser conhecido. Então, é o trabalho de prospecção, é o trabalho de você estar ali que nem a formiguinha, marcando visitas, fazendo parceria, promovendo eventos, para você poder posicionar a sua instituição sempre com os valores corretos. Por que você faz o que você faz? E aqui, gente, o foco, que eu sempre defendi isso com unhas e dentes, é o seguinte: o desafio nosso não é ser a maior instituição da cidade, do estado ou do país. O desafio aqui é ser a melhor instituição. Não precisa ser a maior. Você precisa defender, você precisa lutar para ser a melhor. E a melhor, a base está em cima de valores corretos. Por que você faz o que você faz? E em cima dessa base de valores, de propósito, de legado, você tem que ter ferramentas para você poder construir o resto. Uma delas é ter um modelo baseado em recorrência. O jovem aprendiz se encaixa nisso como uma luva, né? Porque nos permite ter uma diluição do risco, nos permite ter uma previsibilidade de receita. Então, a gente tem hoje essa previsibilidade de receita. Tá? Nesse momento, como é que a gente está lidando nesse momento? Vou falar para vocês, bastidores, vida real, terceiro setor, uma instituição que trabalha há 14 anos com jovem aprendiz. A gente, nesse momento, não vê hoje a possibilidade. Está difícil hoje você ampliar a base de empresas parceiras, porque as empresas estão muito retraídas com toda essa crise. Então, a gente está trabalhando em duas frentes. Manter a base que a gente tem, né? Segurar a base que a gente tem. E como é que a gente segura? Com muito diálogo, com muita entrega de valor, muita qualidade no atendimento, muito cuidado com o jovem, com a empresa, muita orientação correta, técnica, em termos da própria legislação, que houve mudanças por conta desse momento, né?
E, do outro lado, no eixo das despesas da instituição. A gente está priorizando, nesse momento, preservar as pessoas. Mas a gente está usando aquela ferramenta da suspensão de contrato, da redução de jornada, com um compromisso com os colaboradores de compensar se tiver alguma diferença entre o que eles vão receber do governo e o que vão receber da instituição. Então, a gente luta com as armas que a gente tem, mas priorizando aqui a questão das pessoas, né? Porque, basicamente, uma instituição ela é composta por pessoas, por um grupo de pessoas. Outra coisa que é importante ter clareza na hora que você quiser construir esse seu programa, essa sua base, esse seu sistema de recorrência, é entender que o terceiro setor, eu vejo muita gente preocupada com estrutura física. Gente, terceiro setor é muito mais sobre cuidado, sobre empatia, sobre acolhimento, do que sobre estrutura. Vou repetir. Terceiro setor, para mim, é muito mais sobre cuidado, sobre acolhimento, sobre empatia, do que sobre estrutura física. É claro que estrutura física é importante, mas não é o essencial. Não adianta você ter a melhor estrutura física da sua cidade, mas ter um atendimento péssimo. Pessoas da instituição não conseguem interagir. Sabe que tem gente que é aquela coisa assim que não... eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não vou falar não. Não vou falar não, porque pode... Tem gente que não me entende. Porque eu acho que vocês sabem, né, que eu fui secretário municipal por um mandato do prefeito de Trabalho e Renda e Desenvolvimento Econômico. Foi uma experiência que, para mim, valeu como experiência, como aprendizado, mas dei a minha contribuição e pedi para sair. Mas o ponto aqui é o seguinte: eu trabalhei com muitos servidores públicos extremamente vocacionados, mas eu também trabalhei muitos servidores públicos que não tinham nada a ver com a função de servir a população. Estavam ali por conta do salário, do emprego, da estabilidade. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, né? Eu lembro de ter um servidor em especial que eu vi ele atendendo, eu era secretário municipal, eu vi ele atendendo muito mal um cidadão, né? Na verdade, era uma cidadã, era uma senhora. E aí ela saiu, não sei o que, eu chamei ele no canto e falei assim: rapaz, por que você atendeu ele dessa forma? Ele falou para mim assim: Alexandre, não, ele não me chama de Alexandre, não, secretário, se a gente atender bem, eles voltam. Cara, isso me marcou, porque eu acho que a gente tem que estar no lugar que a gente está vocacionado para estar, né? Então, assim, na Viva Lagos, quando eu vou fazer uma entrevista, contratar alguma pessoa, quem está no terceiro setor precisa gostar de gente, precisa saber, ter a capacidade de se colocar no lugar do próximo, ter simpatia, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você está focado só em estrutura, você não está com a cabeça correta para esse segmento que a gente atua. O terceiro setor é sobre cuidado, é sobre acolhimento, é sobre empatia, né? Muito mais do que sobre estrutura física. Tá? Eu falei que não ia falar e acabei falando a coisa do servidor público, porque eu tenho o maior respeito pelos servidores públicos, entendeu? Enfim, tenho grandes amigos e amigas servidores, deixei grandes amigos na minha passagem pelo serviço público, mas eu acho que a questão da estabilidade acaba atraindo um tipo de pessoa que está indo para o concurso público pelo motivo errado. E isso não faz bem para o todo. Acaba que quem é o bom servidor público acaba carregando mais o piano do que aquele que está ali morcegando, vamos dizer assim, que não tem a vocação. Fecha parênteses, né? Que não é o nosso tema aqui hoje. Então, gente, ninguém fez pergunta.
eu acho que não tem dúvida hoje, é um tema que eu sei que é um pouco diferente da nossa linha geral, talvez seja um tema um pouco oculto, mas como várias pessoas, né, falaram aí no chat, acabaram ouvindo de mim, seja lá na Semana da Sustentabilidade, seja em alguma live, que eu falo desse jeito, né? Receita mensal recorrente. Mas o tema da recorrência é um tema que tem ganhado aí as manchetes de livros e revistas especializadas em economia, em negócios, e eu vou estar sempre procurando trazer e adaptar para a nossa atividade ferramentas e armas no sentido de, né, de ferramentas mesmo para a gente poder ter o melhor resultado para a nossa área e para a sustentabilidade das instituições. Tá bom? Vou tomar uma água. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aí. Se não, a gente vai se ver amanhã na mentoria 1 a 1. Ai, ai. Quando tá com sede, a água é muito boa, né, gente? Gente, ó, beijo no coração. Fica todo mundo com Deus. Obrigado aí pela presença. Fica todo mundo com Deus. E amanhã a gente se vê nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, todo dia, às 4 da tarde. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações. De segunda a sexta-feira eu estou aqui às 4 da tarde. Esse é um espaço, né, nosso, é um espaço da nossa comunidade, dessa tribo que a gente está criando aqui, esse movimento para fortalecer, né, eu diria, essa comunidade de heróis que lutam por um Brasil melhor. Tá bom? Muito orgulho de vocês. Fica todo mundo com Deus. Obrigado.